E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Damião Paz e você está no canal Cotidiano Fotográfico. Esse é o segundo vídeo da oficina Pairando sobre a Fotografia. Mas por que uma oficina, né, se os vídeos são gravados? Então, tem um grupo no WhatsApp, certo? Que o link está aqui na descrição do vídeo. Então você vai se inscrever. Os 20 inscritos vão poder participar deste grupo para poder fazer os exercícios e também tirar as dúvidas comigo lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Então se inscreve que são só 20 vagas. Então, este projeto tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. No vídeo de hoje, né, o segundo vídeo, nós vamos falar sobre equipamentos fotográficos e a sua evolução, né? A história, né, dos equipamentos fotográficos, ela começa há muito tempo atrás. Quando a Terra era formada por um único continente, a Pangeia... Oh, brincadeira. Então, o que acontece é o seguinte. Na época de Aristóteles ainda, né, ou seja, quase 400 a.C., se tinha conhecimento de que existia uma técnica de observar em um quarto escuro, através da passagem da luz por um orifício pequeno, a reprodução de imagem onde quer que a luz conseguisse alcançar, né? Era um quarto escuro onde você podia fazer a observação. Para dar um exemplo disso, eu não sei se vocês já observaram em alguma sala escura, em algum quarto escuro, que tem um pequeno buraco, uma fresta, e no pôr do sol ou em algum momento, meio-dia, alguma coisa do tipo, você pode ver as nuvens passando, de repente o sol ali bem feitinho. Era mais ou menos esse processo, essas imagens que se conseguia observar através desse quarto escuro. Vários anos se passaram, centenas de anos, e em 1500, né, 1501 na verdade, foi inventada a câmara escura, ou câmara obscura, né? Um tipo de aparelho óptico qual esteve na base da invenção da fotografia no início do século XIX. Ela consiste numa caixa ou também sala com um buraco no canto. A luz de um lugar externo passa pelo buraco e atinge a superfície interna, onde é reproduzida a imagem invertida. E no século XVIII, os artistas utilizavam as câmeras escuras para fazer desenhos de paisagens, né? Essas câmeras, como eu já falei, que tinham um buraco, né? E com um espelho que projetava a imagem sobre um vidro onde era apoiado o papel e o artista ia e fazia o seu desenho por cima daquele papel. Mas a fotografia como conhecemos começou a surgir em 1816. Antes disso, há 2 anos já, Joseph Nicéphore Niepce já começou a estudar maneiras de se trabalhar melhor com a câmera obscura em 1814, né? Então, em 1816, ele desenvolveu uma técnica chamada heliografia, que significa escrita com o sol. A heliografia consiste em passar uma solução chamada de bertume de Judeia em uma placa de estanho. Quando exposto ao sol, o bertume endurece, formando uma imagem negativa. O problema é que Niepce ainda não havia percebido que era preciso remover a substância das partes que não foram expostas à luz. Por isso, quando as fotos eram vistas muitas vezes e expostas à claridade, acabavam escurecendo completamente. Só em 1926 que Niepce, né, que é o primeiro fotógrafo da história, ele conseguiu reproduzir, após 10 anos de experiência, a Point de Vue de Glace, né? Foi esse o nome que ele chamou, que ele deu à sua primeira fotografia, que é a primeira fotografia da história. A imagem foi capturada da vista descontraída da janela do sótão da sua casa de campo. A primeira fotografia foi bem sucedida. Foi realizada em 1826, 10 anos após a criação da heliografia. Naquele ano, Niepce começou a trabalhar com o artista e físico francês Louis Jacques
Mandé Daguerre e juntos aperfeiçoaram a técnica, criando uma fotografia dos prédios vizinhos vistos a partir da sala de trabalho de Niepce. Para fazer a foto, o inventor deixou a câmera parada por 8 horas. Feito isso, ele removeu o betume das partes subexpostas, evitando que a foto queimasse. A foto existe até hoje, exposta na Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. Juntos, Niepce e Daguerre começaram a desenvolver novos métodos para que as fotografias fossem mais eficientes e fáceis de serem reproduzidas. A heliografia havia dado certo, mas demorava horas para dar um resultado. Eles precisavam de formas mais rápidas para registrar imagens. Com a morte repentina de Niepce em 1833, Daguerre prosseguiu sozinho nas pesquisas. No ano de 1835, o artista aplicou uma solução de iodo sobre uma placa polida de cobre e prata. Ao contrário das câmeras produzidas por Niepce, a câmera de Daguerre contava com uma lente. Diz a lenda que ele fotografou um objeto durante o período de 20 e 30 minutos e, ao retirar a placa da câmera, viu que ela ainda não havia registrado nada. Daguerre então guardou a placa de qualquer jeito em um armário. Ao abri-lo no dia seguinte, a surpresa. O objeto fotografado aparecia nitidamente na placa. Isso teria acontecido por causa de um termômetro quebrado. O vapor do mercúrio que vazou no termômetro reagiu com a solução de iodo, formando a imagem. A técnica foi aperfeiçoada e 2 anos depois surgiu o daguerreótipo. Em fevereiro de 1835, William Henry Fox Talbot desenvolveu o sistema de negativo e positivo, processo que o chamou de calotipia. O daguerreótipo se tornou um sucesso, mas havia um problema. As imagens só poderiam ser reproduzidas se outro daguerreótipo as fotografasse. Enquanto Daguerre desenvolvia sua câmera, o inventor inglês William Henry Fox Talbot também desenvolvia um método de se registrar a luz, porém de uma forma diferente, o que permitia a reprodução das imagens. Em vez de uma chapa de metal, Talbot utilizou folhas de papel sensibilizadas com nitrato de prata em câmaras escuras, semelhante às usadas pelos artistas que queriam desenhar paisagens. Depois, essas imagens eram reveladas em ácido gálico e fixadas com uma solução forte de água salgada. Esse método foi batizado de calótipo. Apesar do calótipo permitir a reprodução de imagens, ele não foi capaz de superar a nitidez do daguerreótipo. Então não caiu nas graças do público. Apesar dessa aparente falta de sucesso, o processo é bem parecido com o utilizado pelos filmes fotográficos no século XX. Em 1837, Daguerre criou o daguerreótipo, o equipamento responsável pela produção de imagens fotográficas sem negativo. O surgimento do daguerreótipo exerceu forte influência nas artes plásticas, pois a partir dele os artistas plásticos passaram a ter muito mais liberdade de criação. Em 1839, o daguerreótipo é o primeiro equipamento fotográfico criado em escala comercial. Quando o daguerreótipo foi apresentado ao mundo em 1839, sua patente foi comprada pelo governo francês, o transformando em domínio público. A partir daí, o aparelho se tornou popular na Europa e nas Américas, onde fez sucesso até na década de 1890. A sensibilidade das placas foi aumentando, diminuindo o tempo de exposição para que as imagens fossem criadas. Em 1840, Hippolyte Bayard desenvolveu um processo fotográfico para a obtenção de desenhos sobre papel. Agora olha essa câmera aí, que invocada. Na década de 1850, novas técnicas de fotografia surgiam para concorrer com o daguerreótipo. Uma das principais técnicas era o uso do chamado colódio úmido. Ela consistia em revestir uma chapa de vidro com nitrato de celulose e sensibilizado com nitrato de prata.
Essa chapa era umedecida antes de ser exposta, depois era revelada com sal ferroso. Apesar de ser um método complicado, carregar chapas de vidro é pesado e pouco prático. O colóide úmido fez muito sucesso por causa das imagens excelentes que produziu. Além disso, o tempo de exposição caiu bastante, permitindo fotografar objetos em alta velocidade. Em 1854, o fotógrafo francês André Disdere criou um sistema para tirar até 10 retratos em uma única chapa, criando uma verdadeira mania, o cartão de visita. A câmera tinha diversas lentes. Agora observe essa daqui. Tu acha que é só o teu celular que tem 4 câmeras? Não. Nos anos 50 do século XIX, tinha uma câmerazinha que tinha 4 câmeras também. Se liga nessa história aí. Em 1854, o francês André Disdere criou um sistema para tirar até 10 retratos em uma única chapa, criando uma verdadeira mania, o cartão de visita. A câmera tinha diversas lentes, o que permitia que muitas fotos fossem produzidas numa mesma folha. Essa folha era entregue ao comprador, que podia recortar essas fotos e trocar com os amigos e parentes. Os cartões de visita fizeram tanto sucesso que eram vendidos aos milhares. Disdere, que começou a atuar em Paris, abriu filial em Londres e em Madrid. Também em 1854, já em março de 1854, André Adolphe Eugène Disdere foi um dos grandes representantes do retrato fotográfico popular de corte academista, um gênero onde se reúne uma série de iniciativas artísticas que giram à volta da ideia de mostrar as qualidades físicas ou morais das pessoas que aparecem nas imagens fotográficas. A fotografia academista ficou também conhecida como fotografia artística ou pictorialística. Em 1860, Sulton Panoramic foi a primeira câmera a fazer fotos panorâmicas através de uma lente grande angular, preenchida com água. Em 1870, o fotógrafo britânico Muybridge fez experimentos que ficaram para a história da fotografia, do cinema e das ciências. Com o intuito de captar o movimento, fazia várias imagens de um mesmo objeto com dezenas de câmeras de diversos ângulos. Isso lembra aquela cena de Matrix, né? Dezenas de câmeras captam aquele movimento giratório com o indivíduo parado. Fantástico. Já em 1871, o inventor R. L. Maddox conseguiu o sucesso de criar uma nova técnica para passar a fotografia para o papel. Com o passar dos anos, as câmeras foram se tornando menores e mais leves, mas a popularização da fotografia começou em 1877, graças a George Weissman. Na época, Weissman tinha 23 anos e trabalhava em um banco em Rochester, nos Estados Unidos. O rapaz começou a fazer um curso de fotografia, mas achava o processo de colóide úmido muito complicado. Inspirado em uma matéria de jornal, começou a vender suas próprias chapas sensíveis por volta de 1881. 3 anos depois, Weissman patenteava o primeiro filme fotográfico, guardado em rolo. Foi ele mesmo que, em 1888, fundou a Kodak e foi o inventor do filme fotográfico, que permitiu a popularização da fotografia. A primeira câmera da Kodak número 1 foi a primeira câmera a utilizar filme de rolo destinado a fotógrafo amador. Naquele ano, uma tremenda revolução acontecia, né? Porque essa foi a primeira câmera que qualquer pessoa, mesmo amadora, podia usar. Era uma câmera pequena, de foco fixo, de velocidade 1/25 avos. Ela vinha com um rolo de filme que permitia fazer 100 fotografias. O melhor de tudo, a câmera era totalmente automatizada. Como dizia o slogan da Kodak, você aperta o botão e nós fazemos o resto. Já ouvi falar muito em várias câmeras que eram desse tipo aí, né? E o melhor de tudo, você comprava a câmera e quando você terminava o filme, você mandava de volta para a Kodak e eles faziam a revelação e mandavam a câmera
nova com um novo filme. Era mais ou menos isso. Durante os anos seguintes, novos modelos foram surgindo. O público comprava a câmera fotográfica, o rolo fotográfico, que era colocado dentro do laboratório, e faziam suas próprias fotos. Em 1900, a Kodak lançou outro sucesso de público, a câmera Brownie. A câmera custava $1 e o rolo de filme custava 15 centavos. Era para atrair o público infantil. Aliás, o próprio nome da câmera é em homenagem a um livro infantil famoso da época. Só para esclarecer, os filmes daquela época não eram parecidos com os filmes que nós chegamos a conhecer, né? Isso é, se você tem mais de 20 anos, eu acho que você chegou a conhecer câmeras com filmes. Então, os filmes da Kodak, eles eram, na verdade, papéis cobertos por substâncias químicas que reagem à luz. Os filmes de celulose, que nós chegamos a conhecer, só começavam a surgir nos anos 20. E aí a Kodak, né, ela não parava de revolucionar. Em 1897, a primeira câmera de fole dobrável, trazendo mobilidade às câmeras profissionais. Olha essa daí, ó, de 1903. Foi a primeira câmera a utilizar cores. Ela utilizava 3 cores. Dr. Mietz Dreyfarben. Em 1913, o Leica, primeiro protótipo de câmera 35mm, projetada por Oskar Barnack. Em 1925, Oskar Barnack, construtor de microscópios, que desenhou a mítica Leica por ser silenciosa, rápida, portátil e ter diversos tipos de lentes e acessórios disponíveis, essa câmera deu um grande impulso ao fotojornalismo. As TLR surgiram em 1870, mas só foram se popularizar em 1929 com o surgimento das Rolleiflex, câmeras de médio formato, isto é, com filmes que mediam 6 por 6 centímetros de altura, muito mais prático que as câmeras SLR de grande formato. Geralmente essas câmeras traziam um rolo de filme com 120 poses. O formato da Rolleiflex fez tanto sucesso que foi copiado por diversos fabricantes do mundo inteiro, sendo muito utilizada até a década de 1960. Outro formato de câmera que fez muito sucesso entre 1912 e meados de 1970 foi a chamada Speed Graphic. A câmera foi tão utilizada por jornalistas que era possível saber que alguém era da imprensa só por estar com uma dessas no pescoço. Ela trazia a vantagem de o fotógrafo ver, através de um vidro na parte traseira, o que a lente enxergava. Em 1925, sai do cinema para a fotografia o filme de 35mm. Em 1889, o inventor franco-escocês William Kennedy Dixon cortou um filme Kodak de 70mm e encaixou em uma câmera de imagens estáticas. O inventor trabalhava no laboratório de Thomas Edison, que gostaria de fazer fotos dos cenários de seus filmes. A câmera de 35mm foi adaptada em 1908, mas só se tornou popular graças à Leica, desenhada pelo engenheiro óptico alemão Oskar Barnack. Os primeiros protótipos da empresa surgiram em 1913, mas as câmeras só começaram a ser vendidas em 1925. Elas eram fáceis de usar e compactas, fazendo um grande sucesso junto ao público. O sucesso foi tão grande que câmeras de outros formatos, como as SLR, incorporaram o padrão, se tornando muito mais práticas. E mesmo com o sucesso da fotografia digital, ainda hoje é fácil encontrar lojas que vendem filmes 35mm. Apesar disso, a fotografia demorou cerca de 30 anos para incorporar esse padrão. Apesar dessa vantagem, a câmera tinha alguns pontos negativos, primeiramente o peso, quase 4 kg. Além disso, não levava filme em rolo, como as Rolleiflex. O fotógrafo precisava retirar o filme já utilizado e substituí-lo por um novo negativo. Detalhe, eles mediam 10 por 15. Além dos novos formatos, uma novidade da década de 1930 foi o aperfeiçoamento dos flashes. Até então, para iluminar a cena, o fotógrafo precisava estourar um pó de magnésio. Essa forma de iluminação era perigosa. Frequentemente, fotógrafos se feriam gravemente com explosões fora do controle. Nesse período, começaram a surgir flashes com lâmpadas, muito mais seguras. Em 1934, a primeira SLR a testar filmes de 35mm foi a soviética Sport.
fabricada apenas para testes entre 1934 e 1935. Em 1936, a alemã Kine Exakta se tornaria a primeira câmera SLR produzida comercialmente a adotar o padrão, a tornando muito mais compacta e fácil de usar. Em 1936, o surgimento das fotos coloridas. A Kodak lançou o Kodak Chromes, o primeiro filme colorido moderno. A qualidade das imagens e das cores até hoje é admirada, sendo considerado um dos melhores métodos de captura da história. Em 1947, a Polaroid Model 95, primeira câmera instantânea com filme da história, projetada por Edwin Land. Ele criou a primeira Polaroid. Ele queria demonstrar à sua filha de 3 anos que as fotos podiam ser instantâneas. A primeira câmera instantânea no mercado foi a modelo 95 da Polaroid, fabricada a partir de 1948, mas outras fabricantes como a Fujifilm, Keystone, Konica, Mitolda e Kodak também desenvolveram seus modelos. Na década de 1950, surgiram as primeiras câmeras fotográficas da Nikon, Canon, Yashica e Yashi, que viriam a se tornar Pentax, SLRs de 35mm. A série Nikon F é lembrada como o primeiro sistema de câmeras, uma vez que elas tinham elementos totalmente intercambiáveis. Em 1950, Capsa, pinta vermelha, entre aspas, primeira câmera de fabricação brasileira. E na década de 1960, houve outra inovação para a fotografia. A popularização das câmeras com controle automático de luz, ou seja, o fotômetro. Apesar desse recurso existir desde 1938, os recursos que as câmeras exigiriam para realizar esse processo eram muito caros, os afastando do grande público. A primeira câmera que vinha com fotômetro entre as lentes para regular a entrada de luz automaticamente foi a Mec 16SB, fabricada na Alemanha a partir de 1957, já com um preço mais acessível. Em 1972, a Polaroid SX70, primeira SLR a utilizar filme instantâneo. Pode-se dizer que a fotografia digital surgiu nos anos 50, junto com a televisão. Afinal, as câmeras filmadoras tiravam fotos em sequência, as transformavam em impulsos elétricos gravados em fitas magnéticas. E nos anos 50, a NASA utilizou o recurso para mapear a Lua. Mas as câmeras fotográficas como conhecemos foram patenteadas pelo laboratório Philips em 1968. E em 1975, a câmera digital criada por Steve Sanson. Steve desenvolveu a primeira câmera digital na Kodak. As imagens eram gravadas numa fita cassete. Ela pesava quase 4 kg, tinha resolução de 0,1 megapixel e demorou 23 segundos para gravar a imagem numa fita cassete, daquelas que as pessoas gravavam música em casa. Se a Kodak popularizou a fotografia ao desenvolver câmeras simples que qualquer pessoa pudesse utilizar, a chegada das câmeras digital se tornou uma revolução na área. Sem os custos do filme e revelação, além da possibilidade de se tirar, teoricamente, infinitas fotos, cada vez mais pessoas foram utilizando a fotografia. Hoje em dia, celulares, tablets se transformaram em câmeras graças a essa evolução. Em 1976, a Pentax K1000 SLR, fabricada por mais de 20 anos e muito utilizada por estudantes de fotografia. Em 1980, nós tivemos o lançamento da câmera Mavica pela Sony, a primeira a gravar as fotos em formatos de arquivos de imagem em discos removíveis. Não era uma câmera digital, mas uma câmera de vídeo estático. E em 1991, Sony Mavica, a primeira câmera eletrônica da história. Em 1983, a Canon T50, a primeira câmera SLR automática. Mas as câmeras digitais só foram chegar ao público em 1988, com a Fuji DS-1P. A câmera tinha um sensor CCD de 0,4 megapixels e gravava as fotos em cartões de memória da Toshiba. A primeira DSL digital foi a Kodak DSC-100, lançada em 1991. Apesar de ter sido lançada pela Kodak, a câmera foi construída a partir do corpo da Nikon F3. A câmera tinha resolução de 1.3 megapixels e via com um HD de 200 megabytes
que suportavam até 156 fotos JPEG. Na época, o lançamento da DCS-100 custava $13.000. E em 1990, nós tivemos o lançamento do Adobe Photoshop, né? O famoso editor de imagens da Adobe System. Ainda que já houvesse edição de imagens desde as fotos analógicas, esse programa revoluciona o tratamento de imagens e possibilita novas possibilidades dentro da fotografia. Em 1991, Kodak DCS-100, a primeira câmera digital. Em 2002, o primeiro celular com câmera, o Psion CSP 5300. Foi o primeiro celular a integrar uma câmera digital capaz de registrar imagens com a resolução 640 por 400 pixels. Na época foi vendido por $400. Eu me lembro bem da primeira experiência que eu tive com celulares com câmera, né? Era assim, algo fantástico para mim, porque eu vim já de um tempo onde as câmeras eram com filme, né? Então eram câmeras analógicas e eu tive poucas experiências com ela porque era algo caro. E assim, na adolescência foi que eu consegui ter uma câmera e fazer fotos e sair com os amigos fotografando. E por volta do ano de 2005, mais ou menos, eu tive um celular desses com câmera. E aí eu fiz várias fotos interessantes. Pois é, né, pessoal? Daí até as câmeras que nós temos hoje, também houve o surgimento das DSLR mais potentes, né? Que são as câmeras digitais que usam o sistema reflex de espelho e produzem imagens poderosíssimas, como aí nós temos o que? A Nikon D850, por exemplo, né? Que é uma câmera que foi lançada em 2017, mas que ainda continua muito atual, com as suas diversas funções, né? E inclusive filme em 4K, com seus 45.7 megapixels, né? Assim também como a gente tem a câmera da Canon, né, a 1DX Mark III, por exemplo, caracterizada por seus recursos de processamentos refinados e velocidade distinta para se adequar a aplicações de fotografia e vídeo, né? Foi lançado em janeiro de 2020, mas já vem de uma longa tradição aí das câmeras 1DX. No ano de 2007, a Canon lançava a sua guerreira, a tanque de guerrazinha, a 5D Mark II. Essa foi a primeira câmera digital a gravar vídeo da história. Ela era a câmera fotográfica que você conseguiria gravar vídeos também com ela, né? A primeira DSLR a ter esse recurso. E como a evolução tecnológica não para, mais recentemente nós tivemos aí o lançamento das câmeras mirrorless, né? Que são câmeras que não têm espelho e no lugar do visor, né, do viewfinder, aonde você via a imagem nua e crua do que estava acontecendo, hoje em dia você vê a imagem da fotografia como ela vai ficar antes mesmo de fazer o clique. Então, se as câmeras digitais trouxeram a possibilidade de você ver a imagem após fazer, a DSLR né, possibilita isso. Você vê a foto, depois que você faz a foto, aí você consegue ver ela, né? Mas as mirrorless, você consegue ver como a foto vai ficar antes de fazer a foto. A não ser que você vá utilizar flash, alguma coisa do tipo, né? Porque aí você só vai conseguir ver depois que fizer mesmo. Mas essas câmeras, elas também vieram para trazer esse novo avanço aí, essa nova revolução na fotografia, né? O celular também, ele possibilita você já ver ali como é que tá ficando antes de fotografar, né? Mas o celular ainda não consegue acompanhar a fotografia profissional, né? Ele tem muitos recursos, uma foto com uma qualidade muito boa, mas ele ainda não consegue chegar perto das câmeras fotográficas utilizadas por nós profissionais. Então, gostou do vídeo? Entra aí, né, no link, se inscreve
para participar do grupo, que vai fazer as listas de exercícios e poder tirar dúvidas comigo. E deixa teu like, se inscreve no canal, beleza? Compartilha isso aqui com teus amigos. Valeu!